Olá, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e para ajudar ainda mais no engajamento, comenta aí qual carreira você vai tentar no vestibular da PUC-Rio. Comenta aí agora, pausa o vídeo e comenta lá, certo? Hoje, como você já viu, a gente vai falar sobre a redação da PUC-Rio, mais precisamente sobre o parágrafo de introdução na redação da PUC-Rio. Para tal, eu trouxe dois temas. Tema 1, o drama representado pelo lixo. Tema 2, medo, covardia ou estratégia de defesa. Como você pôde observar, um tema com um caráter concreto e um tema com caráter abstrato, certo? Agora eu vou mostrar cada um desses parágrafos para vocês e a gente vai pensar a lógica de formação de cada um dos períodos presentes nesse parágrafo. Vou inverter a ordem da câmera aqui agora. Ups, vamos lá, cadê? Aqui, ó, o primeiro deles. O drama representado pelo lixo. No poema O Bicho, Manuel Bandeira faz uma denúncia à condição de desigualdade vivida por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, recorrem ao lixo para se alimentar. A crítica continua válida atualmente, mesmo décadas após a sua composição, como se pode notar a partir dos milhões passando fome no Brasil. Assim, vale discutir a desumanização presente nessa relação, bem como a inoperância estatal para lidar com o descarte de materiais diversos. Você conhece esse poema, O Bicho, do Manuel Bandeira? É aquele poema assim: vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A poesia engajada lá do modernismo brasileiro. É importante falar isso, até porque no vestibular da PUC costuma cair muito um texto para você identificar o estilo de época e uma característica desse estilo de época. Aí olha só a questão que eu faço aqui. Explique a lógica de elaboração de cada período do parágrafo. O primeiro período é aquele, vai de no poema até, cadê aqui? Alimentar, beleza? Esse primeiro período vai ser o quê? Vai ser o repertório. Você trouxe um repertório da literatura brasileira para conferir valor, para conferir credibilidade ao seu texto. Logo depois, o segundo período é aquele assim, ó, vai de a crítica até fome no Brasil, certo? Esse período seria o quê? Ele, como você pode notar, ele acaba desenvolvendo o repertório, certo? E colocando já a tese. Lógico, a tese não aparece tão clara quanto em outros momentos, mas o que é que acontece? Ele concorda com o que foi dito, concorda que tudo isso é muito grave, deixando a sua tese assim implícita, que não é das melhores estratégias, mas acaba sendo uma estratégia válida também. O terceiro e último período desse parágrafo, assim, vale discutir a desumanização presente nesta relação, bem como a inoperância estatal para lidar com o descarte de materiais diversos. Um cuidado, desumanização e relação. Cuidado para não ter uma acusação de assonância aí. O que é assonância? A repetição de sons nasais, beleza? Mas para que serve esse período que você leu agora? É o período dos argumentos. Olha só isso. O que vai ser discutido? A desumanização presente na relação, depois a inoperância estatal, beleza? Ou seja, são duas causas ali, causas essas que vão levar a consequências também. Olha só a questão 2 que eu já fiz aqui. Elabore brevemente o planejamento dos parágrafos argumentativos. O que acontece? O primeiro parágrafo argumentativo, você vai falar da desumanização com a questão do lixo. Tem até ali uma animalização, como a gente observou. E depois você vai falar da inoperância, da ausência de Estado também, beleza? Aí agora vamos para onde? Vamos para o nosso segundo parágrafo aqui. Mais um parágrafo de introdução de uma outra possibilidade de tema. Medo, covardia ou estratégia de defesa. Ó, vamos lá. A segunda geração romântica apresentava como uma temática muito presente em suas obras o medo. Nesse caso, era a tuberculose, doença que vitimava muitas pessoas no século XVIII. Paralelamente, no contexto odierno atual, observa-se que a sociedade vive às voltas com um medo, o que é positivo e pode ser encarado como uma estratégia de defesa. Nesse sentido, cabe discutir os principais fatores que levam a esta sensação, desde a violência até as incertezas quanto ao futuro. Aí pede para explicar a lógica de elaboração de cada período do parágrafo. Primeiro período é aquele,
A segunda geração romântica apresentava como uma temática muito presente em suas obras o medo. Esse primeiro período é o repertório. Segundo período, nesse caso, era a tuberculose, doença que vitimava muitas pessoas no século XVIII. Que a gente tem aí? Desenvolvimento do repertório. Depois, paralelamente, no contexto odierno, observa-se que a sociedade vive às voltas com medo, o que é positivo e pode ser uma estratégia de defesa. Tá vendo? É a tese e a pessoa deixa muito clara qual vai ser a tese dela. Qual é a tese dela? Que o medo é positivo e é uma estratégia de defesa. Nesse sentido, olha só, tá vendo? Olha, nesse caso, nesse sentido, paralelamente, olha só o uso de certas palavras para efetivar a tessitura textual, o texto tal qual um tecido com as suas diversas e diferentes ligações. Nesse sentido, cabe discutir os principais fatores que levam a essa sensação. Quais são os fatores? Principalmente a violência e as incertezas quanto ao futuro. A gente vai ter isso daí como os argumentos que aparecerão onde? Que aparecerão posteriormente lá nos parágrafos argumentativos. Ou seja, no primeiro parágrafo argumentativo, retomando essa segunda questão aqui, ó, para dar uma pincelada, para pensar em como elaborá-los, perdão. O primeiro parágrafo argumentativo vai falar sobre a violência e o segundo vai falar sobre as incertezas quanto ao futuro. O que a gente fez aqui? A gente viu 2 parágrafos de introdução de boas redações, de redações com notas altas da PUC, certo? PUC Rio, mas poderia ser a PUC Rio de Janeiro, Minas Gerais, Campinas, Rio Grande do Sul, Paraná também, para você que acompanha aqui o canal, certo? Enfim, se você quiser que eu faça aí mais vídeos desse, comenta aí, por favor, que tipo de vídeo você quer. Se você quer vídeo sobre parágrafo argumentativo, se você quer vídeo sobre o parágrafo de conclusão, se você quer uma redação inteira, então comenta aí. Argumentação, conclusão ou redação inteira, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.